Oi, eu sou Andréa Sanches e esse é meu canal Convivendo com Câncer de Mama Sem Medo. Bom, eu já tô tentando fazer esse canal, gravar esse vídeo há bastante tempo e pensando como falar de uma maneira descontraída sobre um assunto tão sério que é o câncer de mama. Bom, eu decidi fazer esse canal porque eu quero contar para vocês a minha história, a minha experiência como paciente oncológica. Eu sou uma paciente oncológica há 11 anos e eu descobri há 2 meses atrás o meu terceiro câncer. Então eu já estou passando pelo terceiro tratamento de um câncer de mama agressivo e raro. Mas eu quero passar aqui para vocês a minha experiência de vida sobre como foi receber os 3 diagnósticos, como foi passar por várias cirurgias, tratamentos de quimioterapia, tratamento de radioterapia, como foi a minha vida depois disso. Porque vocês podem pensar que não, mas depois do tratamento a gente tem uma vida normal. A gente tem que ter uma vida normal. Infelizmente, câncer, qualquer que seja ele, é uma doença que não tem cura. Então, se não tem cura, a gente tem que aprender a conviver com ele. Tanto nós, pacientes oncológicos, como as pessoas que vivem com pacientes oncológicos, né? Bom, eu tenho uma colinha aqui, porque eu esqueço um pouquinho das coisas quando eu estou falando. E à medida que eu for gravando os vídeos, explicando o tratamento, vocês também vão entender por que às vezes eu esqueço as coisas. Eu quero falar aqui muito sobre relacionamento, eu quero contar como foi cuidar no primeiro câncer há 11 anos atrás de um bebê de 1 ano, como foi cuidar de uma criança há 3 anos atrás e como agora é cuidar de uma adolescente. São fases bem diferentes. Mas eu quero falar também da diferença de tratamentos. O que foi a quimioterapia louca que eu fiz há 11 anos atrás? O que foi há 3 anos atrás e o que está sendo hoje? Ainda bem, graças a Deus, graças à ciência, tudo evolui muito rapidamente. Os medicamentos estão melhores, os efeitos colaterais são menores, os medicamentos protetivos fazem mais efeito. Mas nem tudo são flores, é claro. E eu tô falando de câncer de mama descoberto lá no início. E é nisso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero passar. É essa experiência de ter descoberto por 3 vezes um câncer raro e muito agressivo no início. E falar para vocês, contar para vocês como é o tratamento e qual é a diferença entre você descobrir um câncer no início e você descobrir um câncer já avançado. Eu vou falar para vocês também sobre termos médicos que a gente ouve durante as consultas, principalmente as primeiras consultas. Para quem está passando por isso, começando a passar por isso agora, ou para quem já passou, vai entender o que eu estou falando. As primeiras consultas médicas são realmente assustadoras. Até porque o câncer é uma palavra que há muito tempo atrás as pessoas não queriam nem dizer. Se falava aquela doença. Inclusive, hoje à tarde eu estava assistindo uma reprise de uma novela e foi exatamente isso que uma das personagens falou. Eu não gosto nem de falar o nome daquela doença. E precisa parar com isso. Câncer é uma doença crônica que tem tratamento, não tem cura, mas diabetes não tem cura, lúpus não tem cura, esclerose múltipla não tem cura, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso. Mas
as primeiras consultas médicas são realmente assustadoras, porque a gente não sabe o que vai acontecer, que tipo de tratamento, se eu vou passar muito mal, se meu cabelo vai cair, se eu vou ficar de cama e não vou conseguir levantar, se eu vou conseguir trabalhar ou não, se eu vou poder cuidar do meu filho ou não, se eu vou conseguir comer, se eu vou fazer exercício. Passa um monte de coisas na cabeça. Quantas cirurgias eu vou ter que fazer? O câncer de mama é um câncer muito injusto com mulheres, né? Para os homens, é um câncer como se fosse um outro câncer qualquer. Ele vai passar pelo tratamento, vai passar mal ou não, vai cair cabelo ou não, mas para aí. Para as mulheres, além do cabelo, tem a questão das mamas, né? Então, como que é retirar as mamas? O que hoje existe de novo para isso? Será que realmente eu tenho que passar por aquela cirurgia que me deixa sem nada? Que me deixa cheia de cicatrizes? Será que todo mundo passa por isso? Será que qualquer câncer leva a isso? Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Quero explicar alguns termos médicos que vão aparecer nas primeiras consultas, alguns termos como BIRADS, por exemplo. A partir do momento que você tem um diagnóstico ou que você tem uma suspeita, esse termo BIRADS vai aparecer em quase todos os seus exames, e não só nos seus exames, nos exames das suas famílias também, da sua família também. Eu quero falar para vocês, em especial, do meu tipo de câncer, que é o triplo negativo, mas eu vou falar alguma coisa dos outros. Vou falar sobre aquilo que a literatura diz que a gente vai sentir, que os médicos dizem que vai sentir e a gente não sente, ou aquilo que você diz que você está sentindo e o médico fala para você que você não pode estar sentindo, porque para eles, 21 dias depois da quimioterapia, você não tem mais nenhum sintoma. Isso não é verdade. Quem faz quimioterapia sabe o que eu tô falando. Às vezes levam meses e você continua com alguns sintomas. Bom, o que eu quero é passar minha experiência para tentar ajudar quem está entrando nesse mundo agora. Né? Um mundo difícil, mas um mundo que a gente pode viver. Você não é a primeira pessoa, não é a única, nem vai ser a última. E todo mundo é capaz de passar por isso. Você vai ouvir muito que você é guerreira ou guerreiro, câncer de mama pode ser masculino também, que você é uma lutadora, que você tem muita força, mas não é nada disso. Na verdade, a gente não tem escolha, né? A gente tem que passar por tudo isso, né? Você tem que fazer a cirurgia, você tem que fazer o tratamento e tem que passar por tudo isso. E todo mundo é capaz. É isso que eu quero passar para vocês. No próximo vídeo, eu vou contar como foi descobrir cada um dos tipos de câncer que eu... Cada um dos tipos não, desculpa. Cada um dos cânceres que eu tive. Depois eu vou gravar um só sobre as cirurgias que eu fiz, que foram várias. Depois sobre as 3 quimioterapias que eu fiz. E aí por diante eu vou começar a falar coisas mais gerais sobre câncer de mama, tratamento, termos médicos, falar para vocês de plano de saúde, clínicas, o que faz aquela pessoa que não tem um plano de saúde, porque é muito fácil falar de diagnóstico e tratamento quando você tem um plano de saúde que vai fazer com que você tenha acesso a tudo isso, mas quem não tem, o que fazer? Para onde correr? A internet hoje ajuda muito a gente nisso. Qualquer reclamação, qualquer coisa que tenham falado para você, ou qualquer distrato, a gente pode colocar na mídia, a gente pode fazer viralizar um vídeo, a gente pode fazer chegar aos ouvidos de quem precisa chegar, de quem precisa ouvir aquilo para resolver uma situação
que é da maioria das pessoas. Então é isso. Se vocês se interessam pelo assunto, se vocês são pacientes oncológicos ou conhecem alguém que pode tirar alguma coisa de bom em todas as histórias que eu vou contar, compartilha, curte, se inscreva no canal e eu volto a vê-los na semana que vem. Sim, e uma coisa bem importante, nós estamos em quarentena, uma doença muito grave, mas não é por isso que você tem que parar de investigar o que você já estivesse investigando antes da pandemia e jamais parar o tratamento. Seja para câncer ou qualquer outra doença, nenhuma delas vai esperar que a quarentena termine e voltar a se apresentar. Não. Qualquer doença, ela vai se tornar mais séria à medida que você pare o seu tratamento. Então, continuem se cuidando, fiquem bem e até semana que vem.